Oi, segundo ano. Bom, hoje nós vamos voltar a estudar as teorias de aprendizagem, né, que a gente estava dando continuidade nessas aulas remotas. E, para vocês ficarem tranquilos, calma, eu ainda não corrigi todas as atividades, tá, de todos os trios, duplas, até individuais. Então, não vou dar um feedback essa semana ainda, tá? Vou esperar corrigir todas e aí eu coloco uma falhinha no começo da aula da semana que vem para vocês ficarem tranquilos, tá? Mas podem ficar tranquilos, aí é tudo certo. Bom, agora essa semana vamos entrar então dentro da psicologia da aprendizagem, a teoria de mediação de Vygotsky, né? Eu coloquei para vocês o capítulo do Moreira falando um resumão da teoria do Vygotsky e para acalmar vocês também, é uma teoria excelente e que a gente vai aprofundar mais no segundo semestre em Psicologia do Desenvolvimento 2, tá? Que eu já comentei com vocês sobre o Piaget e o Vygotsky também entra num aprofundamento na teoria dele nessa disciplina, tá? Agora a gente vai fazer uma pincelada para apresentar a teoria do Vygotsky propriamente. Bom, então a gente continua com as bases de filosofia cognitivista, né? O Vygotsky também é desse grupo do Brunner e do Piaget, tá? Acredito que muitos de vocês já ouviram falar dele. Ele era um soviético, né? Russo, ele morreu em 1934, aos 38 anos, muito novo, né, de tuberculose, e numa época em que a Rússia, a União Soviética, estava ainda muito separada, segregada do resto do mundo, né? Então a gente pôde ter contato direto com a produção dele muito tempo depois do falecimento dele, tá? Mas ainda assim ele fez pesquisas e estudou com dois conhecidos também, Leontiev e Luria, e esses colaboradores deram bastante continuidade aos estudos do Vygotsky e trazem coisas bem importantes que depois a gente, como eu brinco com vocês escolhendo a ênfase na educação, a gente faz um aprofundamento do Luria, principalmente na disciplina de diagnóstico psicopedagógico, tá? Mas isso é lá para frente. Voltando ao Vygotsky, então, qual vai ser os temas que nós vamos estudar agora dentro dessa disciplina de psicologia da aprendizagem, né? Os conceitos principais do Vygotsky. O termo do ser social, a importância que ele coloca do social dentro dos processos de desenvolvimento e aprendizagem, a mediação para esse processo, né? O que significa instrumentos e signos dentro da teoria do Vygotsky, a gente vai aprofundar bastante isso depois, tá? No segundo semestre, mas vamos entrar em contato com essas definições importantes da teoria dele. A internalização, como que acontece a internalização do conhecimento, né? E qual que é o elo, a ligação dentro da teoria dele entre desenvolvimento e aprendizagem, tá? Bom, então, essa questão desse conceito de ser social, né? O que ele coloca que esses processos sociais é que dão origem aos processos mentais. É dentro dessa socialização, desse contato com o outro, que acontecem os processos mentais, a evolução dos processos mentais, tá? Então, diferentemente do Piaget, não é por meio do desenvolvimento cognitivo que acontecem essa evolução nos processos mentais, tá? Mas é a partir da socialização, da relação social, que acontece a evolução desses processos mentais, que ele chama também de processos mentais superiores, de uma forma mais simples para uma forma mais complexa, né? Os signos verbais, a forma de comunicação oral, né, é a maior descoberta da criança, é uma afirmação do Vygotsky, né? Então, é a partir desses signos, desses significados, né, dos signos que oralmente a criança começa a ter, é que ela vai contribuir com essa descoberta, com esse desenvolvimento, tá? A interação, então, social é a forma, é o meio de transmissão dessa aprendizagem
para o indivíduo, e é através da aprendizagem também que vai fundamentar o desenvolvimento desse indivíduo. A gente vai estudar um pouquinho sobre a forma como ele coloca o quanto que a influência social, a realidade sociohistórica da criança, do sujeito, está diretamente ligada ao desenvolvimento e à aprendizagem. Então, a importância que ele coloca disso, tá? Ele é inspirado nos estudos de Shapiro e Jerk, né, que enfatiza a dominância da experiência social no processo de desenvolvimento humano, tá? Então, é a base principal da teoria do Vygotsky, a importância do aspecto social no processo de aprendizagem e desenvolvimento, né? Então, a partir de um processo de imitação, quando a criança imita a forma como o adulto usa e manipula os objetos, é que ela está dominando o verdadeiro princípio envolvido dentro dessa atividade particular com o objeto do conhecimento, né? Então, ele começa a destacar a importância do social dentro desse processo que é tão primário, que é o de imitação, né? Então, é dentro disso que ele coloca o quanto que é importante esse processo de socialização na contribuição de aprendizagem e de desenvolvimento, né? A questão é que a forma que ele coloca, né, que essa influência direta em esquemas motores, no manuseio do objeto do conhecimento, que a criança, né, um bebê, se dá um chocalho para ele, o adulto movimenta o chocalho na frente da criança, ele vai imitar isso, né? Então, o que ele vai colocar é que isso é muito importante, né, mas que não se restringe a esquemas motores, né, o fator de importância do social vai também para as operações intelectuais da criança, né? Então, a sociedade, a cultura em que a criança está inserida, ela é a fundamentação, ela é o fator mais importante, tem esse papel mais importante para a evolução, para a formação efetiva do pensamento, dos processos mentais superiores, tá? A grande questão, e aí eu coloco bastante isso, que já é muito discutido ainda, mas hoje em dia de uma forma mais tranquila, a questão do Piaget, né? O quanto que o Piaget, e aí a gente vai estudar isso melhor no semestre que vem, ele faz, o que eu falei, a gente não, as escritas do Vygotsky não chegavam, né, a todos, eram fechadas ali na União Soviética, e aí as pessoas não tinham acesso à teoria dele. O Piaget, quando teve acesso à teoria dele, ele já tinha falecido, então eles não puderam discutir sobre isso, mas a grande discussão que ainda tem, né, sobre ou Piaget ou Vygotsky vai muito dentro disso, quanto que o Vygotsky traz a grande importância do social em todo o processo de desenvolvimento cognitivo do sujeito, do ser humano. O Piaget, ele não diz que o social não é importante, ele diz que, por um tempo, lembra do egocentrismo? Por um tempo, a criança não tem um olhar ainda para o que o outro está dizendo. Ela não tenta entender o que o outro está dizendo. Ela tem um egocentrismo de que o outro é o que ela acha que o outro é, né? Então, é essa a diferença. O Piaget não coloca o social como não importante. Ele só coloca que isso vai aparecer, vai se destacar em importância no processo do desenvolvimento humano um pouco mais para frente, tá? E o Vygotsky coloca isso importante durante todo o processo e fundamental, né? Na verdade, durante todo o processo de desenvolvimento do ser humano, tá? Sobre o conceito mediação, né, que o Vygotsky coloca, que o desenvolvimento cognitivo, e aí para ele trazer esse fator do ser social tão importante para esse desenvolvimento, ele é uma relação, ele tem
um processo direto a partir da relação social, da mediação entre o meio social em que o sujeito está inserido, né? Então, em relação a qual é a realidade sócio-histórica, qual que é o tipo, os modelos e as relações que aquela criança tem, que o sujeito tem com o objeto do conhecimento, com o professor, com o adulto, com a outra criança, é que vai trazer quais são os conceitos, o que é o objeto do conhecimento. E isso, então, ele coloca o quanto que é importante para esse processo de aprendizagem e de evolução mental. É dentro dessa mediação sócio-histórica e cultural que vai contribuir e formar esse indivíduo dentro desse processo de desenvolvimento e de aprendizagem, tá? Os próximos termos que a gente vai ver que são tão importantes, né, são os instrumentos e o signo. Quanto que essa mediação do que é esse instrumento, que é esse objeto do conhecimento, qual o signo, o significado desse objeto do conhecimento, ela acontece, ela é real, ela é aquela definição específica, dependendo da realidade sócio-histórica, cultural. Então, essa mediação, ela é a mais importante para como que esse indivíduo vai se desenvolver e aprender, tá? Sobre o instrumento, o objeto do conhecimento, o significado, o signo desse objeto do conhecimento, diretamente ligado a essa realidade sócio-histórica, tá? Então, o que é o signo, né? Qual que é a definição? É exclusivamente humano, é o que significa aquele objeto, né? Então, o termo que o Vygotsky usa sobre signo é essa definição de o que significa alguma coisa, esse objeto do conhecimento, tá? E é dentro desses signos que é essa relação da pessoa com o outro e consigo mesmo. É a partir desse significado, desse signo que ele conhece, né, sobre esse objeto do conhecimento, é que ele vai construir e evoluir da relação dele com esse objeto do conhecimento. Para internalizar, ele precisa entender, compreender qual que é o significado dentro da realidade sócio-histórica dele. Então, o que significa aquele objeto do conhecimento dentro daquele espaço onde a criança vive, né? Então, o signo é o objeto propriamente, né? E o significado é qual é a definição deste objeto dentro de uma realidade sócio-histórica, tá? Essa interação social, então, é que determina, é que implica diretamente qual que é o significado daquele signo, daquele objeto. E aí ele destaca, então, o quanto que é importante a linguagem dentro desse sistema de signo e significado para o desenvolvimento cognitivo da criança. Então, sobre instrumentos e signos, né? Os instrumentos e os signos, eles são construídos, eles são o que a realidade sócio-histórica e cultural daquele ser humano, daquele sujeito, traz para ele de qual que é aquele objeto do conhecimento, né? Então, a forma como ele vai agir diretamente sobre o instrumento, né? A forma como ele vai dar um significado para esse instrumento, para esse objeto do conhecimento, o instrumento, tá? Sinônimos. Ele vai ser a partir dessa interação social que o sujeito tem com esse objeto do conhecimento, qual que é a realidade sócio-histórica desse sujeito, dessa comunidade em que ele está inserido, para a partir disso entender como que o sujeito se desenvolve cognitivamente, né? Então, uma definição do próprio Vygotsky: signo e palavras constituem para a criança, primeiro e acima de tudo, um meio de contato social com outras pessoas. É através desses
signos, dessas palavras que a criança começa a ter o contato direto com o outro. Então, a gente precisa entender como que é a dinâmica dessa sociedade em que a criança está inserida, para entender como que é esse signo, essa interação dessa criança com o outro, para entender como que é o processo de desenvolvimento e de aprendizagem dela, tá? Sobre a internalização. A internalização, a base principal, né, do que ele coloca é que essas funções psicológicas, elas são fundamentadas a partir dessas relações sociais. Então, é por essa relação social que emerge, que levanta a internalização sobre a definição do objeto do conhecimento, tá? Então, como que o sujeito constitui, como que ele constrói o funcionamento desse objeto é a partir dessa relação social que ele vai individualmente definir, internalizar o que é esse objeto do conhecimento, tá? Então, o processo dentro da teoria do Vygotsky de desenvolvimento e aprendizagem humano acontece a partir dessa incorporação cultural em que o ser humano está inserido, né? Então, a linguagem, ela acontece, né, através de uma socialização, de uma comunicação, né, com a realidade social da criança. Ela passa, isso a gente vai estudar muito bem depois, ela passa a criança de uma fala egocêntrica, através dessas ações sobre o objeto do conhecimento, para uma fala interna, para uma organização mental de o que é esse objeto do conhecimento, né? Então, essa internalização sobre o objeto do conhecimento, ela depende, né? Ela é pautada principalmente na fala que contribui com essa relação com o externo, com esse social, que vai, a partir disso, então, contribuir para o significado, qual que é aquele objeto do conhecimento, para que ele possa, a partir disso, interiorizar todas essas informações sobre o objeto do conhecimento. Sobre desenvolvimento e aprendizagem, né? O que ele coloca que é tão diferente e importante também. O indivíduo é um ser em construção, né? Ele não tem uma estrutura natural do desenvolvimento, ele está em permanente construção desse desenvolvimento, né? E se por um lado ele é um processo individual, né? Cada um faz o seu processo, ele não pode acontecer, ele não acontece se ele não for diretamente ligado aos processos de relação social, tá? Então, é o que ele coloca como o marcado do papel dessa fundamental dos sócios, né? O quanto que a realidade social, que eu estou martelando até agora para vocês, né? Ela é o fator principal para esse processo de desenvolvimento individual, tá? Então, essas relações sociais é que vão permitir essa evolução, esse processo de individuação para o objeto do conhecimento. Sem isso, não, na teoria do Vygotsky, não seria possível que o processo de desenvolvimento acontecesse. Dentro dessa abordagem sócio-histórica do Vygotsky, né, então esse meio social sendo o que alavanca o processo do desenvolvimento e da aprendizagem, ele traz, é o que eu tinha falado agora mesmo, algumas diferenças, né, alguns questões de contraponto às outras abordagens, principalmente as abordagens que colocam que o desenvolvimento é importante para o processo de aprendizagem. No caso, é a grande diferença, tá? Que fique claro isso, a gente vai conversar um pouquinho melhor no semestre que vem, mas que isso fique bastante claro. Para o Vygotsky, é a aprendizagem que promove o desenvolvimento cognitivo. Enquanto para Piaget, para Brunner, né, para outros teóricos, é o desenvolvimento cognitivo que promove a aprendizagem.
tá? É a grande diferença e a discussão que até se a gente, quando a gente for estudar, se não, nós vamos estudar mais profundamente a teoria de cada um, a gente vai ver que eles não são contraditórios, é isso que eu sempre destaco, o que Piaget colocou, ele publicou depois o quanto que ele achava interessante ter conseguido conversar diretamente com o Vygotsky, eles não são contraditórios desta forma, né? Ele levanta a importância da linguagem, e o Piaget no operatório concreto também coloca da relação social diretamente, né, para essa evolução de pensamento cognitivo, de lógica, os dois colocam isso. A diferença dos dois é que o Piaget traz a importância de uma exploração individualizada, de uma exploração egocêntrica da criança antes dessa importância do social. E ele gostaria de ter tido a oportunidade de debater e de entender o Vygotsky, diz que o Vygotsky entendesse ele também, o que não foi possível, né? Então, sobre essa, voltando, né, ao Vygotsky, essa diferença grande dele, né, essa aprendizagem é que promove o desenvolvimento, né? Então, segundo o Vygotsky, a gente não pode pensar que a criança vai se desenvolver com o tempo. Isso por si só não acontece, segundo ele. É através dos instrumentos que ele tem, né, das possibilidades de aprendizagem que ele tem com o objeto do conhecimento, é que ele vai poder se desenvolver. Então, essa é a grande diferença, tá? Ele precisa, então, de percorrer um caminho com o objeto do conhecimento, com os instrumentos, ele precisa percorrer um caminho de aprendizagem do significado daqueles objetos do conhecimento, do signo, né? Para a partir dessa aprendizagem é que ele vai mediar e promover os processos de desenvolvimento intelectual, mental, tá? Como eu estava falando agora, é a aprendizagem como promotora do desenvolvimento, né? Então, ele delega a partir disso à educação e ao ensino um importante papel nesse processo de desenvolvimento, né? Então, isso que ele é muito defendido dentro da educação já faz bastante tempo, né? O quanto que Então, o Vygotsky coloca o quanto que a aprendizagem é que promove o desenvolvimento, então ele dá a importância da educação, do ensino, o papel para esse processo, né? Então, é a partir disso, né, que fica tão importante e as pessoas começam a entender e conhecer mais o Vygotsky no final dos anos 80, começo dos anos 90, e a trazer a importância da teoria deste autor para os processos de aprendizagem, de desenvolvimento, então para os contextos da educação, tá? Ele começa a ganhar mais espaço dentro da educação quando consegue as outras nações, né, os outros povos conseguem ter acesso ao Vygotsky, aos estudos dele, de Lúria, né, que depois deram continuidade a ele, para a importância de contribuir com os processos de aprendizagem e, portanto, de desenvolvimento, né? Então, para a educação, ele começa a ter grande força, grande importância, quando ele começa a ser conhecido e colocam a importância desse destaque dele da aprendizagem no processo de desenvolvimento. Dentro disso, e aí é o que a gente vou deixar para a semana que vem, tá? Existe o que é mais conhecido da teoria do Vygotsky, a gente vai estudar um pouquinho melhor semana que vem, mas depois a gente aprofunda mais ainda em outros termos muito importantes também. Mas dentro dessa questão de aprendizagem, né, ele coloca, então, como que para que aconteça a aprendizagem, lembra, ele precisa ter a mediação, o sujeito, a criança, precisa ter a mediação do outro sobre esse objeto do conhecimento, sobre esse instrumento, né? Para que esse instrumento tenha um significado
para essa criança, né? E a partir de aprender sobre esse significado desse objeto do conhecimento é que acontece esse nível de desenvolvimento. Então, dentro disso, ele traz 3 conceitos muito importantes da teoria. É o nível de desenvolvimento real ou atual, o nível de desenvolvimento ideal ou potencial, e a zona de desenvolvimento proximal. Esses 3 conceitos são o que a gente vai dar ênfase agora na psicologia da aprendizagem, tá? Da teoria do Vygotsky. E semana que vem eu vou explicar melhor elas, para a gente entender como que o professor, pensando na psicologia da aprendizagem, o professor, o colega, né, entre iguais, pode contribuir com a aprendizagem e, portanto, com o processo de desenvolvimento da criança, tá? Dentro desses 3 conceitos, a gente vai aprofundar, então, na semana que vem, como que a psicologia da aprendizagem usa esses conceitos do Vygotsky para serem inseridos dentro da prática da educação, da escola, tá bom? Bom, é isso, pessoal. Tchau, tchau. Semana que vem eu volto com a continuidade desses conceitos do Vygotsky.